Vivemos numa época de mudanças e desconfianças, pois, no alvorecer da tecnologia, das redes sociais e da comunicação, destruindo as antigas fronteiras que existiam entre os países, os povos e as línguas, nos vemos cada vez mais conectados, entretanto, cada vez mais distantes. Dessa forma, confiamos nossa capacidade de entender, de pensar, muitas vezes às máquinas, aos líderes, às personalidades, aos influencers do YouTube. Porém, até quando isso é saudável? Como isso poderia ser um sinal de uma sociedade rica e verdadeiramente saudável intelectualmente, espiritualmente e como também emocionalmente e fisicamente? Pois agora nós acreditamos e confiamos naqueles a quem nós julgamos que tem mais sabedoria do que nós. E apesar de estarmos tão conectados, também nos sentimos os mais distantes dos homens. Porém, qual é o preço de tanta confiança nas nossas vidas, nos nossos modos de viver e como devemos guiá-los nos influencers, nos líderes e nos youtubers? Qual é o preço da abdicação do pensamento? Pois nos dias de hoje vivemos com cada vez mais, com o auxílio da internet, facções e líderes cuja personalidade é endeusada pelos seus liderados, sejam eles por um espectro de conservador de direita ou um espectro progressista mais à esquerda. Líderes que são exaltados com a esperança de que eles irão trazer a paz ou irão trazer uma era de prosperidade. Porém, por mais que o alvorecer da tecnologia tenha trazido muitas inovações, vemos agora o mundo afundado em guerras, desconfiança, temores e mais dividido do que nunca. Porém, qual é o preço de tanto poder dado a tão poucas pessoas? Em Duna, esse é um questionamento central na obra. Paul Atreides é o filho do Duque Leto Atreides, no qual nutre uma grande rivalidade com a casa dos Harkonnen. Os Atreides é uma casa que contém domínio sobre feudos espaciais de planetas em um império galáctico. Eles fazem parte do império e o Duque Leto Atreides nutre um grande respeito e admiração do imperador deste império, o imperador Padishah. Dessa forma, o Duque Leto, por sua ética incomum nas casas maiores, como eles se referem, as que detêm os poderes sobre os feudos espaciais, por sua ética incomum e sua maneira de liderar seus homens, começou a chamando muita atenção do império, a tal ponto que o imperador confiou a ele o mundo de Arrakis. Arrakis é um planeta deserto, no qual é neste que é produzida a especiaria, que é o material necessário para a guilda espacial conseguir fazer viagens mais rápidas do que a luz, e assim cruzar de um canto da galáxia para o outro. Dessa forma, o Império é extremamente dependente desse material, pois sem ele se torna impossível realizar viagens mais rápidas do que a luz, devido a um grande evento que aconteceu há milhares de anos atrás chamado do Jihad Butleriano, no qual aboliu a utilização de inteligências artificiais, assim limitando as viagens intergalácticas pelo uso da especiaria. Assim, nos é apresentado o cenário de um império decadente, no qual é sustentado pelos poderes das casas maiores e o domínio destas pelos seus feudos, o monopólio da especiaria produzida pela guilda espacial e seus navegadores, bem como os rendimentos dessa especiaria pela empresa com também o exército do imperador, os fanáticos Sardaukar. Ao Duque Leto Atreides foi dada a posse do planeta de Arrakis, porém essa posse não pode ser interpretada como um presente, pois Arrakis foi dada ao Duque Leto como uma tentativa do imperador e do barão Vladimir Harkonnen de isolar o duque e seu poderoso exército, pois, enciumado o imperador pela crescente popularidade do Duque Leto Atreides, sua ética inigualável e o crescente poderio militar dos Atreides, se sentiu enciumado e ameaçado politicamente por ele. Dessa forma, buscou eliminar ele e sua família em Arrakis, montando um plano com o barão para poder destruir seus maiores rivais. Dessa forma, assim aconteceu. Os Sardaukar desceram sobre Arrakina, capital de Arrakis, e assim massacraram os Atreides. Porém, Paul Atreides conseguiu fugir, e dessa forma, ele se abrigou com os Fremen, o povo do deserto que aprendeu a conviver com os vermes de areia, e que possuíam um forte contato com especiaria, bem como eram extremamente capazes para com a guerra e sobrevivência. Dessa forma, Paul percebeu que o povo estava cada vez mais convicto da sua divindade, e várias profecias a seu respeito começaram a se mostrar verdadeiras. Desta maneira, Paul conseguiu ganhar a lealdade dos Fremen e liderar uma resistência contra os tirânicos opressores Harkonnen, que só se importavam com o dinheiro e os rendimentos da especiaria. Dessa forma, com seu conhecimento dos Atreides contra os Harkonnen, ele facilmente conseguiu liderar uma resistência contra o barão Vladimir Harkonnen, pois este, além de conhecer as estratégias do seu inimigo, também aprendeu com os Fremen o caminho do deserto. E assim, ele não só desafiou o barão, como também o próprio imperador, pois somente a mera sobrevivência do Paul Atreides expunha todo o esquema do imperador com os
os Harkonnen. Dessa forma, Poe liderou uma resistência e conseguiu tomar o trono do imperador, matando seu representante em um combate individual, e assim lançando um jihad sangrento que matou milhões, pois estes milhões todos aqueles das casas maiores que se recusaram a aceitar o seu domínio e poder, bem como sua reivindicação legal ao trono. Dessa forma, Duna é um aviso sobre os líderes carismáticos, sobre o uso da religião como forma de controle por líderes que se dizem serem os salvadores profetizados, quando na verdade estes não são, ou como também utilizar a ciência, a ideologia política como forma de controle, como forma de opressão e tirania, como fizeram os nazistas. Assim, Duna é um aviso sobre o que acontece quando se coloca poder demais na mão de um só homem, que, como todo homem, é limitado e passível de falhas. Os Fremen tinham uma crença religiosa muito baseada nas lendas das chamadas Bene Gesserit, que é uma ordem feminina muito similar aos jesuítas do passado, na qual elas pregam e acreditam no surgimento do Kwisatz Haderach, no qual seria o homem com a capacidade de precognição, ou seja, de ver múltiplos futuros, em que ele teria o conhecimento das suas gerações passadas, tanto a parte masculina como a parte feminina, pois estas, as Bene Gesserit, elas tinham poderes de precognição, porém somente da linhagem feminina. O Kwisatz Haderach teria das duas, e dessa forma ele poderia guiar a humanidade para a sobrevivência na galáxia e a perpetuação da espécie no universo. Assim, elas, como as vozes que clamam no deserto, prepararam o caminho do Kwisatz Haderach, plantando lendas e um sistema religioso entre vários povos na galáxia, assim preparando o caminho para esse tão sonhado Messias, pois estas buscavam alcançar isso através do cruzamento genético entre os DNA de várias das casas maiores e suas linhagens. Porém, a mãe de Poe Atreides, Lady Jessica, era uma Bene Gesserit. Geralmente, estas dão mulheres aos seus companheiros justamente porque fazem parte do seu plano genético. Todavia, esta lhe deu um homem, que é justamente o Poe. E o Poe Atreides percebeu que o povo Fremen começou a ver ele como seu profetizado Messias, o Lisan al-Gaib. Vivemos num mundo com cada vez mais fanatismo e idolatria, especialmente a celebridades, políticos, artistas, influencers e youtubers. Porém, muitas pessoas acabam abdicando do seu próprio pensamento em prol de uma ideologia, em prol de um dogma religioso, em prol de uma pessoa, em prol de um relacionamento, e isso se encaixa com o que a Reverenda Madre fala a Poe. E um dia, os homens abriram mão da sua razão para serem entregues e controlados por outros homens que utilizavam as máquinas. Porém, os meios dessa era utilizam as redes sociais e a própria ignorância das pessoas. Por isso, Duna é um aviso sobre se confiar demais em um líder sem ter o devido senso crítico a isso, ter o conhecimento que no final todos os líderes falham porque são humanos e feitos de carne e osso. Maldito aquele que confia no ser humano e faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito é aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto.